Capítulo 4. Procure deshipnotizar-se de falsas convicções. Quando ainda menino, meu amigo, Dr. Alfred Adler, o famoso psiquiatra, teve uma experiência que ilustra o poder que uma determinada convicção pode ter sobre o comportamento e as aptidões do indivíduo. Ele saiu-se mal nas primeiras provas de aritmética e seu professor se convenceu de que ele era uma negação em matemática. O professor comunicou o fato aos pais de Adler. Estes também ficaram convencidos. Adler aceitou passivamente o juízo que faziam dele, e suas notas em aritmética comprovavam o fato. Um dia, porém, teve um súbito lampejo de compreensão e acreditou ver como solucionar um problema que nenhum dos outros alunos conseguira resolver. Disse-o ao professor. Toda a classe deu risada. Diante disso, indignado, foi até a pedra e solucionou o problema. Ao fazê-lo, compreendeu que era capaz de entender a aritmética. Sentiu nova confiança em sua capacidade e acabou sendo bom aluno na matéria. A experiência do Dr. Adler foi muito parecida com a de um paciente que tive há alguns anos. Era um homem de negócios que queria se tornar bom orador, pois desejava discursar a respeito do notável êxito que conseguira num ramo de comércio reconhecidamente difícil. Era dotado de voz agradável e dispunha de um tema interessante, mas se sentia incapaz de se erguer na frente de estranhos e expor sua mensagem. O que o detinha era sua crença de que não poderia fazer um bom discurso e jamais conseguiria impressionar seus ouvintes, simplesmente porque não tinha aparência imponente, não era o tipo do homem vitorioso na vida. Essa convicção se gravara nele tão profundamente que constituía um obstáculo intransponível toda vez que ele se levantava diante de um grupo de pessoas e começava a falar. Ele erroneamente chegou à conclusão de que se, através de uma operação plástica, melhorasse sua aparência, ganharia a confiança de que necessitava. Uma operação poderia fazer um milagre, mas também poderia não fazer. Minha experiência em outros pacientes me ensinara que a mudança física nem sempre era garantia de mudança em personalidade. A solução do caso deste homem foi descoberta quando ele conseguiu substituir a crença negativa pela crença positiva, de que tinha uma mensagem de extrema importância, que só ele podia transmitir, não importa qual fosse sua aparência. Com o passar do tempo, chegou a ser um dos oradores mais disputados do mundo dos negócios. A única mudança à vida foi a que ocorreu em sua convicção e em sua autoimagem. O que desejo tornar claro é que Adler vivera hipnotizado por uma falsa convicção sobre si mesmo, literal e verdadeiramente hipnotizado, e não apenas figurativamente. Lembre-se do que dissemos no último capítulo, que o poder da hipnose é o poder da crença. O importante é termos em mente que pouco importa a maneira como adquirimos uma ideia ou de onde ela veio. Você pode jamais ter conhecido um hipnotizador profissional, pode jamais ter sido formalmente hipnotizado, mas desde que aceitou uma ideia vinda de si mesmo, de seus professores, seus pais, seus amigos, de anúncios ou de qualquer outra fonte, e se adquiriu a firme convicção de que tal ideia é verdadeira, ela terá sobre você o mesmo poder que as palavras do hipnotizador têm sobre o hipnotizado. Pesquisas científicas mostraram que a experiência do Dr. Adler não constitui exceção. Ela é típica de praticamente todos os alunos que obtêm notas baixas. No capítulo 1, mencionamos como Prescott Leck, depois de milhares de experiências e muitos anos de pesquisas, concluiu que notas ruins na escola se devem, em quase todos os casos, ao autoconceito e autodefinição dos estudantes. Eles estão literalmente hipnotizados por ideias como: eu sou burro, tenho personalidade fraca, sou ruim em aritmética, sou fraco em linguagem por natureza, sou feio e etc. Com autodefinições como essas, o estudante precisa ter notas baixas, a fim de ser coerente consigo mesmo. Inconscientemente, conseguir notas más é uma questão de moral.
Do ponto de vista desse estudante, obter notas altas seria tão errado como roubar, desde que ele estivesse definido como um rapaz honesto. O caso do vendedor hipnotizado. No livro Segredos do Êxito em Vendas, John Murphy conta-nos como Elmer Wheeler aplicou a teoria de leque para aumentar os rendimentos de certo vendedor. Elmer Wheeler fora admitido como consultor de vendas em uma grande firma. O gerente de vendas chamou-lhe a atenção para um caso realmente estranho. Há certo vendedor que se saíra bem num território relativamente pequeno. Deram-lhe um território maior e melhor. No ano seguinte, porém, suas comissões atingiram quase a mesma quantia que ele ganhara no território menor, $5.000. No outro ano, a companhia aumentou a comissão de todos os vendedores, mas aquele vendedor não passou, ainda assim, dos $5.000 usuais. Deram-lhe então um dos territórios mais fracos da firma, e ele de novo atingiu os $5.000 anuais. Em uma conversa que teve com ele, Wheeler descobriu que o mal não estava no território, mas sim no valor que o vendedor atribuía a si mesmo. Ele se considerava um homem de $5.000 por ano, e enquanto fizesse esse conceito de si mesmo, as condições exteriores pareciam não influir muito. Quando lhe davam um território fraco, ele se desdobrava para atingir os $5.000. Quando lhe davam um bom território, descobria toda espécie de pretextos para fazer corpo mole, assim que os $5.000 estavam para ser atingidos. Certa vez, quando atingiu esse objetivo, ficou doente e incapaz de trabalhar mais naquele ano, embora os médicos nada encontrassem nele. Como por milagre, sarou nos primeiros dias do ano seguinte. Como uma falsa convicção o envelheceu 20 anos. Num livro anterior, Maxwell Maltz, A Aventura de Permanecer Jovem, mencionei detalhadamente o caso do Sr. Russell. A história em resumo foi assim. Fiz uma operação plástica no lábio inferior do Sr. Russell, por um preço muito modesto, com a única condição de ele dizer à namorada que a operação lhe custara as economias de toda a sua vida. A namorada não fazia objeções em que ele gastasse dinheiro com ela, insistia que o amava e apenas não podia casar-se com ele por causa de seu lábio inferior grande demais. Contudo, quando ele lhe contou a história da operação e orgulhosamente exibiu seu novo lábio inferior, a reação dela foi tal como eu esperava, mas não como o Sr. Russell previra. Ela se mostrou histericamente furiosa. Chamou-o de idiota por ter gasto todo o seu dinheiro, declarando-lhe que jamais o amara nem o amaria e que apenas se aproveitara dele, enquanto tinha dinheiro para gastar com ela. A jovem, porém, foi além do que eu mesmo esperava. Em seu ódio, preveniu-o de que estava lhe rogando uma praga voodoo. Tanto o Sr. Russell como sua namorada haviam nascido em uma ilha das Índias Ocidentais, onde o voodoo era praticado pelos ignorantes e supersticiosos. Ele era de boa família, era culto e tinha curso universitário. Mas quando, no calor do ódio, sua namorada rogou-lhe uma praga, sentiu um vago mal-estar, sem, entretanto, voltar a pensar muito no assunto. Contudo, lembrou-se novamente do caso quando, pouco tempo depois, sentiu um caroço, pequeno e duro, na parte inferior do lábio. Um amigo, que conhecia a praga voodoo, insistiu em que ele consultasse um certo Dr. Smith. Este imediatamente declarou que o caroço era o temível percevejo africano, que aos poucos iria consumir suas forças e vitalidade. O Sr. Russell começou a preocupar-se e a procurar em si mesmo sintomas de fraqueza. Não demorou a encontrá-los. Perdeu o apetite e o sono. Eu soube tudo isso do Sr. Russell quando ele voltou ao meu consultório várias semanas depois da operação. Minha enfermeira não o havia reconhecido, o que não era de admirar. O Sr. Russell que me visitara originalmente era um moço admirável, apenas com o lábio inferior ligeiramente grande. Tinha cerca de 1,80 m de altura, físico de atleta e porte e maneiras que revelavam dignidade e lhe davam personalidade quase magnética. Parecia transpirar vitalidade.
O Sr. Russell, que agora estava sentado diante da minha mesa, envelhecera pelo menos 20 anos. Suas mãos tremiam como as de um ancião. Tinha os olhos encovados e as faces chupadas. Perdera talvez uns 15 quilos. As alterações em sua aparência eram todas elas típicas do processo que a medicina, a falta de melhor denominação, chama de envelhecimento. Após breve exame da boca, assegurei ao Sr. Russell que poderia libertá-lo do percevejo africano em menos de 30 minutos, o que fiz. O caroço responsável por todo o seu sofrimento não passava de um pedaço de tecido cicatricial deixado pela operação. Removi-o, coloquei-o na palma da mão e o mostrei a ele. O importante é que ele viu a verdade e acreditou nela. Suspirou aliviado e foi como se houvesse uma mudança quase instantânea em sua postura e expressão. Algumas semanas depois, recebi do Sr. Russell uma atenciosa carta, junto com uma foto em que aparecia ao lado de sua jovem esposa. Ele voltara para sua terra e se casara com a namorada da infância. O homem da foto era o Sr. Russell de antes. Ficara de novo jovem, quase 20 anos. A verdade não somente o liberta do medo e lhe restaurara a confiança, mas também invertera o processo de envelhecimento. Se o leitor tivesse visto o Sr. Russell como eu vi, tanto antes como depois, provavelmente não teria mais dúvidas sobre o poder de uma crença, ou de que uma ideia aceita como verdadeira, seja qual for a fonte, que pode ter a mesma força da hipnose. Estaremos todos hipnotizados? Não é exagero dizer que todo ser humano vive mais ou menos hipnotizado, seja por ideias que ele, sem prévia análise, aceitou de outros, seja por ideias que repetiu a si mesmo ou se convenceu de que eram verdadeiras. As ideias negativas têm sobre o nosso comportamento exatamente o mesmo efeito das ideias negativas implantadas na mente do hipnotizado pelo hipnotizador profissional. O leitor já assistiu a uma exibição honesta de hipnotismo? Se ainda não, permita que lhe descreva apenas alguns dos fenômenos mais simples que resultam da sugestão hipnótica. O hipnotizador diz a um jogador de futebol que sua mão está segura à mesa e ele não a pode levantar. Não é que não tente levantá-la, ele não pode. Ele luta e se esforça até que os músculos do braço e do ombro saltam como cordas. Mas sua mão continua pregada à mesa. Ele diz a um campeão halterofilista que este não pode erguer um lápis da mesa, e embora normalmente ele possa levantar do chão um peso de 200 quilos, agora não é capaz de erguer o lápis. O estranho é que nestes exemplos a hipnose não enfraqueceu os atletas. Eles continuam tão vigorosos como antes, mas, sem conscientemente saberem, eles estão trabalhando contra si mesmos. Por um lado, tentam erguer a mão ou o lápis através do esforço voluntário e contraem os músculos adequados, mas por outro lado, a ideia de que não poderão fazê-lo faz com que os músculos se contraiam de maneira oposta à sua vontade. A ideia negativa leva-os a derrotarem a si mesmos. Eles se tornam incapazes de expressar ou pôr em ação a verdadeira força de que dispõem. A força de pressão de um terceiro atleta foi medida num dinamômetro e fixada em 5 quilos. Todos os seus esforços e tentativas foram incapazes de mover a agulha além desse ponto. Em seguida foi hipnotizado e disseram-lhe: "Você está forte, muito forte, mais forte do que jamais esteve em sua vida. Muito, muito mais forte. Você está admirado da força que tem." Então, mediram de novo a força de pressão de sua mão. Dessa vez, ele levou a agulha com facilidade à marca dos 56 quilos. É claro que a hipnose não acrescentou coisa alguma à sua força real. O que a sugestão hipnótica fez foi vencer uma ideia negativa que antes o impedira de expressar toda a sua força. Isto é, o atleta, em seu estado normal e desperto, impusera uma limitação à sua força, com a convicção negativa de que a sua pressão só podia chegar a 45 quilos. O hipnotizador não fez mais do que remover esse obstáculo mental, permitindo-lhe
expressar sua verdadeira força. O hipnotizador deshipnotizou-o temporariamente, fazendo-o esquecer as convicções limitadoras que tinha a respeito de si mesmo. Como disse o Dr. Barber, é muito fácil acreditarmos que o hipnotizador tem algum poder mágico, quando vemos as coisas pouco menos que milagrosas que acontecem durante uma sessão de hipnotismo. O gago fala fluentemente. O tímido e retraído se torna expansivo, confiante e faz um discurso inflamado. Outro indivíduo que, quando desperto, quase não é capaz de fazer uma soma com lápis e papel, multiplica mentalmente 2 cifras de 3 algarismos. Aparentemente, isso tudo acontece apenas porque o hipnotizador lhes assegura que podem fazer tais coisas e lhes ordena que as façam. Para os observadores, a palavra do hipnotizador parece ter algum poder mágico. Tal, porém, não é o caso. O poder, a habilidade básica de fazer essas coisas esteve sempre ao alcance dos pacientes, mesmo antes de conhecerem o hipnotizador. Eram, porém, incapazes de utilizar esse poder, simplesmente porque ignoravam possuí-lo. Tinham-no engarrafado, bloqueado, por causa de suas próprias convicções negativas. Sem o saber, haviam-se hipnotizado a si mesmos com a convicção de que eram incapazes de realizar aquelas coisas. Seria mais próprio dizermos que o hipnotizador os deshipnotizou, e não que os hipnotizou. Dentro de você, não importa o que você seja, e por muito fracassado que se considere, está a habilidade e o poder de fazer tudo o que precisa para ser feliz e vitorioso. Vou repetir. Dentro de você, não importa o que você seja, e por muito fracassado que se considere, está a habilidade e o poder de fazer tudo o que precisa para ser feliz e vitorioso. Dentro de você, neste instante, está o poder de realizações que nunca sonhou que fossem possíveis. Esse poder estará à sua disposição a partir do momento em que você mudar as suas convicções e se deshipnotizar de ideias como não posso, não valho coisa nenhuma, não mereço e outras convicções limitadoras. Você pode curar os seus complexos de inferioridade. Pelo menos 95% das pessoas têm suas vidas até certo ponto prejudicada por sentimentos de inferioridade. E para milhões de indivíduos, esse mesmo sentimento de inferioridade constitui sério obstáculo ao êxito e à felicidade. Num certo sentido da palavra, toda pessoa que há na face da terra é inferior a outra ou outras pessoas. Eu sei que não sou capaz de erguer tanto peso como Paul Anderson, atirar um peso de 16 libras tão longe quanto Perry O'Brien, ou dançar tão bem como Arthur Murray. Sei disso, mas o fato não me causa sentimentos de inferioridade e nem prejudica a minha vida, simplesmente porque não me comparo desfavoravelmente com eles, nem me considero fracassado porque não posso fazer determinadas coisas tão bem quanto eles. Sei também que, em certos setores, todas as pessoas que encontro, desde o jornaleiro da esquina até o presidente do banco, são superiores a mim. Mas, por outro lado, nenhuma dessas pessoas é capaz de reparar um rosto desfigurado ou fazer muitas outras coisas tão bem quanto eu. Eu tenho certeza de que elas não se sentem inferiores por causa disso. Sentimentos de inferioridade têm origem não tanto em fatos ou experiências, como em nossas conclusões a respeito de fatos e na maneira como avaliamos experiências. Por exemplo, é um fato que eu sou um halterofilista inferior e um dançarino inferior. Isso, todavia, não faz de mim um indivíduo inferior. A inabilidade cirúrgica de Paul Anderson e Arthur Murray faz deles cirurgiões inferiores, não pessoas inferiores.
Tudo depende de quais as normas com que nos comparamos e das normas de quem nos comparamos. Não é o conhecimento de uma real inferioridade que nos dá um complexo de inferioridade e interfere em nossa vida, mas sim o sentimento de inferioridade. E este sentimento de inferioridade nasce de uma única razão. Nós nos julgamos e nos medimos, não pelas nossas próprias normas, mas pelas normas de alguma outra pessoa. E quando fazemos, sempre e sem exceção, saímos inferiorizados. Mas porque nós pensamos, acreditamos e concluímos que deveríamos estar à altura das normas de alguma outra pessoa. Sentimos-nos desprezíveis, medíocres e chegamos à conclusão de que há algo de errado conosco. A conclusão lógica seguinte: nesse tortuoso raciocínio é que não prestamos, não merecemos o êxito e a felicidade, e que seria inútil exprimirmos plenamente nossas habilitações e talentos, sejam quais forem. Tudo isso acontece porque permitimos a nós mesmos ser hipnotizados pela ideia, inteiramente errônea, de que eu gostaria de ser como fulano, ou eu gostaria de ser como todo mundo. A ilusão desta segunda ideia, desde que a analisemos, pode ser facilmente percebida, pois na verdade não há padrões fixos que sejam comuns a todo mundo. Todo mundo é composto de indivíduos, e entre eles não há dois que sejam perfeitamente iguais. A pessoa que tem um complexo de inferioridade reúne invariavelmente a esse erro, o de lutar por superioridade. Seus sentimentos nascem da falsa premissa de que ele é inferior. Dessa falsa premissa, constrói ele toda uma estrutura de pensamento e sentimentos lógicos. Se ele se sente mal porque é inferior, a cura está em se tornar tão bom quanto todo mundo, e a maneira de se sentir realmente bom é tornar-se superior. Essa luta por superioridade coloca-o em maiores dificuldades, traz mais frustrações e, às vezes, causa uma neurose onde antes não havia neurose alguma. Ele se torna mais infeliz do que antes, e quanto mais se esforça, mais infeliz fica. Inferioridade e superioridade são as duas faces da mesma moeda. A cura está em compreender que a própria moeda é falsa. A verdade a esse respeito é esta: você não é inferior, você não é superior. Você é simplesmente você. Você, como personalidade, não está em competição com qualquer outra personalidade, simplesmente porque não há na face da Terra outra pessoa igual a você. Você é um indivíduo, você é único, você não é igual a alguma outra pessoa, nem pode jamais tornar-se igual a alguma outra pessoa. Não se espera que você seja igual a alguma outra pessoa e nem se espera que alguma outra pessoa seja igual a você. Deus não criou uma pessoa padrão e pôs nela um rótulo dizendo: é assim que todos devem ser. Ele fez os seres humanos individuais e diferentes, do mesmo modo que fez cada floco de neve individual e diferente. Deus criou pessoas altas e pessoas baixas, pessoas grandes e pessoas pequenas, pessoas magras e pessoas gordas, pessoas pretas, amarelas, vermelhas e brancas. Jamais demonstrou preferência por gente deste ou daquele tamanho, forma ou cor. Disse certa vez Abraham Lincoln: Deus deve ter amado as pessoas comuns, pois fez tantas delas. Lincoln estava enganado. Não existem pessoas comuns. Não há um padrão comum estandardizado. Ele estaria mais próximo da verdade se dissesse: Deus deve ter amado as pessoas incomuns, pois fez tantas delas. Um complexo de inferioridade, com todas as suas consequências negativas, pode ser fabricado sob encomenda no laboratório psicológico. Tudo o que você precisa é estabelecer uma norma ou média e convencer seus pacientes de que ele não está à altura dela. Um psicologista quis verificar até que ponto os sentimentos de inferioridade afetavam a capacidade de resolver problemas. Dava a seus alunos uma série de testes de rotina.
Depois, anunciava solenemente que o indivíduo médio podia completá-lo em tanto tempo, que era cerca de 1/5 do tempo realmente necessário. Quando, no decorrer do teste, uma campainha soava indicando que o tempo do indivíduo médio se esgotara. Alguns dos alunos mais brilhantes se tornavam de fato assustados e incompetentes, considerando-se retardados. Não continue a medir-se pelos padrões dos outros. Você não é eles e não pode igualar os padrões deles. Eles, por sua vez, não podem igualar os seus e não se espera que o façam. Quando você compreender esta verdade simples e evidente por si mesma, quando a aceitar e acreditar nela, seus sentimentos de inferioridade se evaporarão. Como usar a relaxação para deshipnotizar-se? A relaxação física desempenha papel importante no processo de deshipnotização. As convicções que temos neste momento, boas ou más, verdadeiras ou falsas, se formam sem dificuldade, sem termos nenhuma sensação de esforço e sem o exercício da força de vontade. Nossos hábitos, bons ou maus, se formaram da mesma maneira. Segue-se que, para formarmos novas convicções ou novos hábitos, precisamos empregar o mesmo processo, isto é, um estado de relaxação. Émile Coué, o obscuro farmacêutico francês que surpreendeu o mundo por volta de 1929 com os resultados que obteve com o poder da sugestão, insistia em que o esforço era um dos grandes motivos porque a maioria das pessoas não utilizava suas forças ocultas. Nossas sugestões, objetivos ideais, para serem eficazes, devem ser feitas sem esforço, disse ele. Outra famosa afirmação de Coué foi sua lei do esforço invertido. Quando a vontade e a imaginação entram em conflito, vence sempre a imaginação. O falecido Dr. Knight Dunlap dedicou sua vida ao estudo dos hábitos e dos processos de aprendizagem e fez, nesse sentido, mais experiências do que talvez qualquer outro psicólogo. Conseguiu com seus métodos curar casos de tiques faciais e hábitos como roer unhas, chupar o dedo e outros mais graves, quando outros métodos falharam. A essência do seu sistema foi a descoberta de que o esforço era o grande obstáculo, seja para quebrar um mau hábito, seja para adquirir um novo hábito. Dunlap verificou que fazer esforço para evitar um hábito equivale, na verdade, a reforçar esse hábito. Suas experiências demonstraram que a melhor maneira de vencer um hábito é formar uma imagem mental nítida do resultado visado e praticar sem esforço no sentido de alcançar o objetivo. Descobriu Dunlap que tanto o exercício positivo, evitar o hábito, como o exercício negativo, executar o hábito, de maneira voluntária e consciente, teriam um efeito benéfico, desde que a pessoa tivesse sempre presente no espírito o resultado almejado. Em muitos casos, a mera relaxação do esforço é em si mesma suficiente para erradicar o padrão de comportamento negativo. O Dr. James S. Greene, fundador do Hospital Nacional de Distúrbios da Linguagem de Nova York, tinha um lema: se eles podem relaxar-se, podem falar. Dr. Matthew Chappell salientou que muitas vezes o esforço ou força de vontade usados para lutar contra a preocupação é precisamente o que perpetua a preocupação. A relaxação física, quando praticada diariamente, é acompanhada de uma relaxação mental e de uma atitude relaxada que nos permite controlar melhor conscientemente o nosso mecanismo automático. A relaxação física também tem em si mesma uma poderosa influência no sentido de deshipnotizar-nos em relação a atitudes e padrões de reação negativos. Como usar quadros mentais para relaxar? Exercício. Para ser praticado pelo menos 30 minutos diariamente. Sente-se confortavelmente numa poltrona ou deite-se de costas. Conscientemente, solte, tanto quanto possível,
os vários grupos musculares, sem fazer muito esforço nesse sentido. Também, conscientemente, preste atenção às várias partes do seu corpo e solte-as um pouco. Você descobrirá que pode sempre relaxar-se voluntariamente até certo ponto. Você pode parar de franzir o sobrolho, relaxando a fronte. Pode afrouxar um pouco a tensão dos maxilares. Pode deixar as mãos, os braços, os ombros, as pernas ficarem um pouco mais relaxados do que estão. Gaste nisso uns 5 minutos. Depois, pare de prestar atenção aos músculos. Você tentará ir só até esse ponto, mediante controle consciente. Daí em diante, você relaxará mais e mais, usando seu mecanismo criador para que produza automaticamente um estado de relaxação. Em suma, você vai usar imagens de objetivos que manterá diante de sua imaginação e deixar que seu mecanismo automático alcance esses objetivos para você. Quadro mental 1. Mentalmente, veja-se a si mesmo deitado numa cama, bem estirado. Forme de suas pernas a imagem de como seriam se fossem de concreto. Veja a si mesmo deitado com 2 pernas de concreto muito pesadas. Veja essas pernas afundando no colchão, em virtude do seu peso. Agora, procure ver seus braços e mãos como se fossem de concreto. Seus braços e mãos são também muito pesados e estão afundando no colchão e fazendo tremenda pressão na cama. Com os olhos do espírito, veja um amigo entrar no quarto e procurar erguer suas pesadas pernas de concreto. Ele agarra seus pés e tenta levantá-los, mas são muito pesados para ele, não consegue fazê-lo. Repita isso com os braços, pescoço e etc. Quadro mental 2. Seu corpo é uma enorme boneca de pano. Suas mãos estão amarradas aos pulsos de maneira frouxa, por meio de um barbante. Seu antebraço está frouxamente ligado ao braço e o braço frouxamente ligado ao ombro, por meio de um barbante. Seus pés, pernas, coxas também estão ligados um ao outro por meio de barbante. Seu pescoço consiste de um pedaço de barbante muito bambo. Os barbantes que controlam seus maxilares e mantêm juntos os lábios afrouxarem-se de tal maneira que seu queixo caiu molemente no peito. Todos os barbantes que ligam as várias partes do seu corpo estão bambos e, em consequência, o seu corpo está esparramado na cama. Quadro mental 3. Seu corpo consiste de uma série de balões de borracha cheios. 2 válvulas se abrem em seus pés e o ar começa a deixar as pernas. Estas começam a se esvaziar até não passarem de balões murchos largados sobre a cama. Em seguida, uma válvula se abre em seu tórax. O ar começa a escapar e todo o seu tronco fica murcho, amarrotando-se sobre a cama. Continue com os braços, cabeça e pescoço. Quadro mental 4. Muitos acham este o exercício mais relaxador de todos. Busque na memória alguma aprazível e tranquilizadora cena do passado. Há sempre na vida de todos nós uma época em que nos sentimos repousados, à vontade, em paz com o mundo. Escolha entre suas lembranças o quadro preferido e procure recordar a imagem com todos os pormenores possíveis. Suponhamos que a cena é um lago na montanha, onde você foi pescar. Em tal caso, preste atenção nas pequenas coisas incidentais que há nas redondezas. Lembre-se do rumorejar da água. Que sons estavam presentes? Você ouvia o suave sussurro das folhas. Ou talvez você se recorda de estar sentado perfeitamente à vontade e até um pouco sonolento, diante de uma lareira há muito tempo. Os troncos de madeira soltavam faíscas e estalavam? Que outros sons e imagens estavam presentes?
Você talvez prefira lembrar-se de quando esteve deitado ao sol, numa praia. Qual era a sensação da areia em seu corpo? Você sentiu o calor repousante dos raios de sol que tocavam em seu corpo, quase como se fosse um objeto palpável. Havia uma aragem muito leve? Havia gaivotas na praia? Quanto mais detalhes desse gênero você puder lembrar e desenhar para si mesmo, melhores serão os resultados do exercício. A prática diária tornará esses quadros mentais ou lembranças cada vez mais nítidos. O efeito do aprendizado será também cumulativo. A prática fortalecerá a correlação entre a imagem mental e a sensação física. Você terá cada vez maior perícia em conseguir relaxação, e isso será também lembrado em futuros exercícios.